Hoje o tema é restaurando identidade. E quando a pastora me passou esse tema, eu falei para ela: Nossa, pastora, Deus está falando tanto comigo sobre isso. Mal eu sabia que Ele ia falar muito mais e eu ia ter que restaurar a minha identidade. Mais uma vez, que eu acho que a gente tem que fazer isso todos os dias, um dia de cada vez. E o nosso versículo é lá em 2 Coríntios 5:17, que diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? É, Antes, irmã, nós éramos fracas e pecadoras, mas, mas Cristo, ele veio e nos deu uma nova identidade. E hoje nós somos filhas de Deus. A cura da nossa alma, do nosso coração, ela só vai começar quando nós sabemos quem nós somos em Cristo. E como que nós sabemos quem somos em Cristo? Eu acredito que é quando o que Deus ele declara sobre nós e, e os sinais do que ele declarou, dessas verdades, elas passam a ser reais dentro de nós. Elas passam a ter formas dentro de nós. E, e como? E como que nós entendemos isso? Quando a gente passa a entender que nós somos filhas e não apenas servas. É, é como diz, a palavra diz, que é quando nós estamos fracas, é que somos fortes. E isso é quando também nós reconhecemos que nós somos limitadas, que tem certo tipo de coisa que acontece na nossa vida que a gente tem que pensar assim, ó, até que eu cheguei, daqui para frente é Deus. Então, é quando a gente entende que a gente tem limitações e nós abrimos espaço para Deus agir. Exemplos disso é quando nós não permitimos que a culpa não governa nossa mente mais. Nós podemos reconhecer quem somos, mas nós não podemos viver definidos por aquilo. O exemplo é a minha vida. Pensa se o meu passado me definisse. Pensa se as drogas me definissem, se as bebidas me definissem, se festas me definissem, se prostituição me definisse. Eu não tenho vergonha do meu passado, porque foi através disso que Cristo me forjou. E hoje eu sou filha. É como diz, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É cada dia Deus renova a nossa vida. Hoje eu sei quem eu sou. Lógico que eu sei reconhecer quem eu fui, mas isso não me define. Eu amo contar meu testemunho. E quando eu conto meus testemunhos, as pessoas vai e falam assim: "Nossa, te olhando assim, nem imagino". Mas por quê? Porque Deus me fez filha. Porque Deus mudou o meu passado, Deus mudou a minha história. E eu coloquei no meu coração quem eu era em Deus, que eu sou filha. Nós sabemos também é, quem somos em Cristo quando a nossa mente ela começa a ser renovada. Nós percebemos luta interna. Quem não tem luta interna todos os dias? Mas nós também percebemos através da luta o nosso crescimento. Um exemplo eu estou errada e eu preciso melhorar. Eu errei com tal pessoa,
eu preciso me consertar. As nossas atitudes também demonstram identidade em Cristo. O nosso testemunho mostra a identidade em Cristo. A forma que a gente se porta diante das coisas mostra a nossa identidade em Cristo. As roupas que nós veste mostra a identidade em Cristo. O nosso comportamento mostra identidade em Cristo. Nós também passamos a ver a nossa identidade em Cristo quando nós passa faz nós que todo dia nós vivemos lembrando todos os dias que Deus apenas não perdoou a nossa história, mas Ele também nos deu uma nova. Isso significa, Ana Paula, mas eu tenho identidade em Cristo, significa que eu tenho que ser perfeita? Eu tenho que mostrar perfeição? Não. Mas isso mostra que dentro de nós há uma transformação em andamento. As nossas atitudes têm que mostrar a transformação de Cristo em nossas vidas. Nós temos que reconhecer isso. Nós não podemos viver sobre validação das pessoas. A opinião muitas das vezes, a opinião das pessoas pode até nos afetar, mas ela não pode nos definir se nós temos a identidade em Cristo. Tem rejeição que nos destrói, a aprovação, ela não pode nos controlar, mas nós temos que ter a segurança que vem dos céus o nosso socorro. Nós temos que aprender que, que Deus é o nosso socorro. Nós temos que descansar no amor do Pai. Nós, como pai, quer ver nossos filhos sofrer? Não. Se a gente pudesse resolver tudo para os nossos filhos, a gente resolve. Tem vez que os nossos filhos passam por uma coisa, eles sabem que não pode resolver. Quem que tem que resolver? O pai, a mãe. Então, nós temos que confiar que o nosso pai, ele está olhando por nós, ele está cuidando de nós. E a transformação também, ela é mostrada dentro de nós, como nós passamos a ter um desejo genuíno de viver como nova criatura. Nada do que é imposto através das pessoas sobre nós pode nos governar, mas o Espírito, com amor, ele traz paz nos nossos corações e a confiança em Deus. Nós começamos a sentir fome de Deus, desconforto no pecado, nós passamos a ter desejo de agradar a Deus e sentir a sensibilidade do Espírito Santo. A identidade de Cristo, ela não é a ausência de luta, mas é uma verdade que é maior do que a luta. Davi, ele sabia quem ele era em Deus, mas isso isentou dele ter a luta com o gigante? Não. Por quê? Porque Davi sabia que o Deus que ele servia era muito maior do que o gigante. Ou seja, nós vamos passar pelo deserto, mas se nós tivermos a identidade de Cristo, nós teremos a certeza de uma verdade mais forte que a luta. E isso sim é uma evidência de identidade com Deus. Então, quem tem identidade com Deus tem compromisso com a palavra, ganha vidas para Jesus, ganha almas para Jesus, meio e meio ao deserto, faz discípulo, promove a unidade e glorifica a Deus, independente de qualquer coisa que está passando. E algum dos pilares, eu quero citar 4 pilares, irmãs, que nós temos que seguir em nossa vida com Cristo. E o primeiro pilar é a unidade.
Eu, ultimamente, eu tenho estado sem força, mas eu tenho visto um batalhão que tem se levantado em oração e guerra pela minha casa. Isso tem dado força e trago para o meu coração que nós estamos em uma grande obra e uma guerra, de modo que nós não podemos parar. E a unidade, quando a gente está fraca, faz a diferença. A gente passar por situações e a gente ter em quem confiar, ó, eu não estou conseguindo hoje, eu estou fraca, mas eu tenho uma irmã que vai lá e vai me levantar e vai andar comigo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O segundo pilar é visão. Nós, como os humanos, nós só enxergamos o que está na nossa frente, a situação que nós estamos, a luta que nós estamos, mas, mas o Espírito, ele nos dá a visão de Cristo. Nós somos pessoas espirituais e nós vivemos coisas sobrenaturais. O terceiro pilar é autoridade. Nós temos autoridade no nome de Jesus e temos que fazer isso, nós temos que marchar, nós temos que mostrar Cristo. Em Cristo já somos mais que vencedoras. Nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsar o levante de Satanás, porque a nossa luta é contra os principados, os enviados de Satanás, mas nós temos autoridade no nome de Jesus. E o quarto pilar, o último e quarto pilar é para Deus, é a palavra de Deus. Quando temos a palavra de Deus cravada nos nossos corações, nós passamos a descansar nele. Amém? Eu queria muito estar aqui, irmãs. Como eu falei no dia que passou, querendo contar um testemunho para as irmãs. Mas no momento, não é o caso, mas com fé em Deus, eu ainda vou dar ele, porque eu resolvi descansar no amor de Deus. E não é um diagnóstico que vai definir a minha fé e a da minha família, mas o Deus que nós servimos é maior do que todas as coisas. E nesses últimos tempos, Deus tem feito a minha casa literalmente exercer a identidade em tempos difíceis. Mas Deus tem trago em nossos corações que nós somos filhas e que nós somos filhos. Nós somos escolhidos e a luta e o deserto, ela não vai definir nós. Na maioria das vezes, irmã, falar é mais fácil do que fazer. Mas nós temos que confiar em Deus, mesmo que o cenário seja o pior. Mas como eu disse antes, nós não somos merecedoras do amor de Deus, mas nós devemos descansar no Pai. Aqui tem sido assim, ó, um dia de cada vez. Tem dia que eu não tenho força para ajoelhar, mas mesmo assim eu vou lá e ajoelho. E assim, Deus tem mostrado o cuidado dele dia após dia. Aí eu falo no final do dia, mais um dia vencido na presença do Pai. Mais um dia eu não me entreguei para a situação. Mais um dia eu fui filha, eu fui amada e Deus cuidou. É, a minha mãe, ela tem sido um exemplo que tem restaurado a nossa identidade com Deus todos os dias. E eu quero compartilhar com as irmãs para poder edificar cada uma. Que em meio ao deserto, a gente vê o cuidado de Deus. No meio do ano passado,
foi a prisão e a deportação dela. E ela disse assim para nós: não questione a Deus. Ele não deve satisfação para nós. Só confia nele. 3 semanas depois que ela tinha sido deportada e estava no Brasil, veio o diagnóstico do câncer dela, Ana Paula, acho que nem todo mundo sabe de quem você tá falando, tá? da Acho minha que mãe. isso. Conta pro pessoal de quem você tá falando, que eu acho que o pessoal daqui mesmo não deve saber. Ah, não, é da minha mãe que eu estou falando, gente. Achei que eu tinha falado, desculpa. É, é, então eu vou falar de novo. No meio do ano, a minha mãe foi presa e deportada. E a única coisa que ela falou para nós, Deus não deve satisfação para nós, só confia nele. 3 semanas depois da deportação dela, veio o diagnóstico do câncer. E ela disse: confia nele. Essa semana veio o diagnóstico do médico, que o câncer se espalhou. Não tem o que fazer mais, é só esperar. E ela dizendo: confia nele. O morrer para nós é lucro. E se essa doença servir para ganhar almas, a salvação de vocês, eu já estou feliz. E mais uma vez ela disse: deserto não é lugar de morada, é de passagem. Nós vamos passar por ele dando glória a Deus. Está sendo fácil, irmãs? Não. Mas nós servimos a um Deus que é maior do que o diagnóstico humano. E nós resolvemos descansar nele. É fácil falar? Sim. Está sendo difícil colocar em prática? Muito. Mas nós sabemos quem somos em Deus e a sua grandeza. Nós servimos a um Deus, irmãs, que é o Deus do impossível, que é o Deus sobre todas as coisas, é o Deus do sim e o Deus do não. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Uma coisa eu posso falar para as irmãs: ou nós podemos passar pelo deserto, pelas incertezas, pelos julgamentos, sendo filhas e descansando no Pai, ou nós podemos entregar os pontos e jogar tudo para o ar. E uma coisa eu tenho certeza: se nós passarmos com o Pai, nós passamos debaixo da sombra do Altíssimo. Deus, ele dá para qualquer um, mas receber orações, receber clamor, receber adoração, ele recebe só de quem ele escolheu e quem tem identidade com ele. Então eu convido as irmãs a passar, a declarar dentro de casa: eu sei quem eu sou, não porque eu nunca lutei, mas porque a voz de Deus dentro de mim se tornou mais forte do que pode me definir. Que não seja uma palavra que te defina, que não seja o deserto que, que talvez você esteja passando que venha te definir, que não seja as lutas do dia a dia que venham te definir, mas que vocês tenham a certeza da identidade de vocês em Cristo, que vocês são filhas, que vocês são amadas, que vocês são cuidadas, mesmo quando nós não estamos vendo a solução, nós devemos crer que Cristo tem olhado por nós, que a gente tem um Pai que olha por nós, que recolhe as nossas lágrimas, pega o nosso coração e no tempo dele tudo vai resolver, amém? Eu vou estar fazendo oração, encerrando. Eu espero que Deus tenha falado com as irmãs, no nome de Jesus, amém? Pai, eu me coloco na tua presença, Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome. Pai, eu coloco a vida de cada irmã ou cada pessoa que ouviu esse devocional, Senhor.
Pai, e que o Senhor possa colocar no coração delas, entregar-se para ti e colocar, Pai, que o Senhor está cuidando de tudo, Senhor. Restaura a nossa identidade todos os dias contigo. Coloque no nosso coração, Pai, a certeza que nós temos um Pai que cuida e zela por nós. Pai, mas também nos ensina a saber a quando parar e descansar em Ti. Nos dê discernimento, Pai. Nos dê estrutura, nos dê força, ó Pai, para passarmos pelas lutas, ó Pai, pelas guerras, ó Pai, pelo, por tudo que passa nas nossas vidas, ó Pai, que muitas das vezes foge do nosso controle, mas que nós passamos a descansar no Teu amor, que nós passamos a esperar em Ti e confiar em Ti, ter fé, Senhor, e ter a certeza, ó Pai, que o Senhor está conosco, ó Pai. Como diz a tua palavra, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, que cada manhã, ó Pai, nós tenhamos as certezas que um novo dia se inicia e que o Senhor está conosco, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Espírito Santo, convença a cada irmã que essa palavra, Senhor, venha falar com cada uma, trazendo o alívio que cada uma precisa. O Senhor sabe de cada preocupação, Senhor, que as nossas irmãs estão. Mas o Espírito Santo venha trazer a paz. É o que nós te pedimos, Senhor, hoje e sempre. Amém.